Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, família, o seu dia, que Ele conceda o que deseja o seu coração. E se você crer, você terá, com toda certeza, aquilo que tem pedido. Você vai tocar naquilo que tanto tem esperado. E eu quero agradecer pela sua presença aqui, por todas as mensagens e testemunhos que me edificam tanto. Louvado seja o nome do Senhor, por cada mensagem, cada testemunho. Ah, como eu sou abençoada. E eu oro para que a sua vida só cresça. E que você veja mais e mais a glória do Senhor, como nunca viu. Creia, continue crendo, persevere. Toma a decisão mais importante da sua vida. Tome essa decisão de que Deus será a sua prioridade. Definitivamente, não relaxa na fé. Não deixa um sentimento de que você pode dar um tempo. Ontem nós fechamos os 52 dias. E algumas pessoas já dão lugar a um sentimento de, dever cumprido, cumprir com isso. Não. A vida com Deus não é por um tempo, um período. Quando Israel começou a se desligar daquilo que era importante, que Deus havia determinado, foi quando começou a se perder. E se você ler as Escrituras, você vê isso claramente. Um povo que começou a relaxar, a tirar férias de Deus, a não dar a mesma importância que sempre deram. Isso é um perigo, porque você vê o Senhor cobrando exatamente aquilo que eles deveriam estar fazendo e não estavam. Não estavam. E as pessoas, elas começam a soltar devagar. Normalmente, quando elas já... eu fiz muito isso aqui, eu não preciso mais. Não. Todos os dias eu me levanto com essa mesma postura. E não é porque Deus precisa disso, não. É porque eu preciso. Se eu não cuidar da minha vida espiritual, quem é que vai cuidar? Se eu não valorizar as coisas espirituais, quem é que vai valorizar por mim? Cada um tem que cuidar da sua própria vida, ninguém pode estar mais determinado com a sua vitória do que a própria pessoa. Eu tenho que estar. Eu tenho que ser a pessoa mais empenhada, interessada, dedicada à minha própria vida, à minha vitória, à minha vida espiritual. Então, todos os dias eu levanto com a mesma postura. De escorregar da cama, falar com Deus, ter um tempo com Deus, pegar a minha Bíblia e ter um momento com Deus e entender, eu entendi isso faz tempo, que oração, ela, além de ser uma arma poderosa, ela é o que me sustenta. Ela me sustenta. Eu preciso orar. Eu preciso. E
A Bíblia fala orai sem cessar, o que significa uma comunhão contínua. Então, durante todo o meu dia, eu tenho que ter uma ligação com Deus. Eu preciso estar focada em Deus. Tanto que Jesus disse, olhai. Preste atenção se você não está se distraindo. Vigia. E essa vigilância pessoal é tão importante. Tem gente que está vigiando a vida dos outros. Mas você não vai ter que prestar contas da vida de ninguém, mas da sua vida. É o que está escrito. Você vai ter que prestar contas da sua vida. É da sua vida. Olha aqui, ó. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração. Examina a mente. Ele está sondando o nosso coração, examinando a nossa mente. Então, ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe o que está no meu coração. Ele sabe o que é prioridade para mim. No que eu estou focada, no que eu acordo e vou dormir pensando. Deito pensando naquilo, acordo pensando naquilo. E muitas vezes não tem nada a ver com ele. Ele não é o meu Deus, eu tenho um outro Deus que está ocupando o meu coração. Mas eu estou me enganando. Eu quero acreditar numa coisa que não é verdade. Por que a Bíblia fala, conhecereis a verdade, ela te libertará? Porque se eu não sei da verdade, eu vou viver com base numa mentira. E eu sou aquilo que eu acredito, eu tenho o que eu acredito. Se eu penso certo, eu creio certo, eu ajo certo. Mas se eu penso errado, eu creio errado, eu vou agir errado. Paulo falou muito sobre essa renovação mental. Em adotar para a vida a mente de Cristo. Ele falou das duas mentes. A mente da carne e a mente do espírito. E tem gente que se apresenta como cristã que até hoje é conduzida pela mente da carne. E não pela mente do espírito. Então, essa doença, que é a doença do coração, do engano, né? Chama engano, é incurável. Se eu ceder para a carne, para a mentalidade da carne, eu vou me enganar. E eu posso fazer escolhas totalmente fora de Deus. Mas por quê? Porque eu não conheço a verdade, ou porque eu não dou importância para a verdade, eu fico com a mentira. E se eu não conheço a Deus, eu crio um Deus parecido comigo. Então esse Deus pensa como eu penso, esse Deus faz concessões, esse Deus se parece comigo. Então é tão interessante, né? Eu sempre falo, você sabe quando uma pessoa não conhece o Deus vivo, quando ela criou um Deus parecido com ela, é quando ela tem aquelas frases, né? Deus sabe do meu coração, Deus me entende, Deus sabe que eu sou uma boa pessoa, eu não acho que Deus está preocupado com isso, eu não acho isso, eu não acho aquilo, eu não acho aquilo outro. Ali você já viu, você está na cara. Essa pessoa não conhece o Deus vivo. E ela criou um Deus que, de acordo com ela, fala com ela, e deve falar mesmo. Que são as emoções dela. E ela, ao invés dela ser guiada pelo Espírito, ela é guiada pelas emoções, e ela bota Deus nisso.
Então Deus me falou, porque Deus falou isso comigo. Aí, de repente, esse Deus é muito confuso. Agora ele já falou outra coisa. Entendeu? É um Deus assim de lua. Um dia ele fala uma coisa, outro dia ele fala outra coisa. Um dia ele tá mandando, vai para cá. Outro dia ele já acordou meio, mudei de ideia, vai para cá. Então tem gente que vive dessa forma. Não, porque Deus falou comigo. Gente, eu já vi gente dizer para mim, foi para mim, não foi nem para uma outra liderança. Porque se eu for contar todos os casos que nós já atendemos, porque Deus falou que findou o meu tempo aqui. E ele mandou eu ir para tal lugar. De repente, dá um tempo, a vida da pessoa está assim, arruinada. E aqueles que ainda são humildes voltam. E entendem, né, que eu fiz escolhas erradas. E aqueles que continuam no orgulho. E Deus se opõe aos orgulhosos. Aí não se humilham, não se quebrantam. E mantém aquele discurso orgulhoso. Né? Não dá o nome certo para as coisas. Eu errei. Eu achei que era Deus, mas não era Deus. Eram as minhas emoções. Mas a pessoa, por um orgulho terrível, ela permanece com aquele mesmo discurso de sempre. Desconversa. Né? Ela não dá o nome certo para a coisa. Ela arruma uma desculpa, ela cria narrativas. E aí ela vai vivendo essa vida. Sem vitória, sem avanço, sem crescimento, sem desenvolvimento, sem progresso. Infeliz, sem propósito nenhum. Tem gente que vive uma vida sem propósito. O dia nasce, termina com ela no mesmo lugar. Ora assistindo um negócio que não acrescenta, remoendo o passado, remoendo coisas. Uma mulher disse que ela viveu por anos, mais de 10 anos, por conta de escolhas erradas e um orgulho, e aí ela foi muito longe e não conseguia voltar. Porque ela fabricou um Deus, ela criou um Deus próprio, e ela foi sendo guiada por esse Deus. Vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, e tudo deu errado na vida dela. Tudo deu errado. Ela foi enganada pelo coração dela. Totalmente enganada. E assim, as escolhas dela atraíram tanto sofrimento para ela, para os filhos. E ela, aí quando foi muito longe, né? Aí agora era o orgulho. E ela ainda resistia naquele orgulho. Em argumentar, né? Tinha sempre um argumento para as coisas. E a vida dela só decaindo. E ela disse, eu vi o dia clarear, escurecer, comigo dentro de uma casa que nem minha era. Eu estava vivendo de favor. Eu não tinha energia. Eu não estava contribuindo para a minha família. A minha vida era deitar. Eu vivia deitada. Ora dormindo. Ora remoendo a minha vida. Ia para a janela. Olhava a vida acontecendo. E eu lá dentro. Escondida. Sem força. Deprimida. Com a minha vida, com os meus resultados, com a minha imagem, porque ela disse, a minha imagem não era uma boa imagem, eu tinha vergonha até de encontrar com as pessoas. Vergonha.
eu fui vendo assim, que eu estava envelhecendo sem construir nada. Não tinha uma casa para morar, não tinha uma boa imagem, muitas vezes não tinha o dinheiro para o básico, eu dependia da boa vontade de outras pessoas e do pouco que os meus filhos traziam para casa. Mas o que acontecia? Um orgulho. E eu não vi, era uma cegueira, era um orgulho. Um orgulho que não me deixava, assim, avançar. Nada na minha vida prosperava e eu ainda queria arrumar desculpas e argumentos para minha derrota. Então ela disse, bispa, como uma pessoa pode se enganar? Realmente, a doença, o engano do coração é uma doença incurável. Você pode se enganar se você não conhece a verdade, se você não está aberto para a verdade. Você pode viver com base numa mentira, acreditando em mentiras, dando o nome errado para as coisas. Ela disse, aquela história de esperar no tempo de Deus. Ela falou, bicho, você disse um dia, e eu estava ouvindo o culto, que muita gente costuma usar Eclesiastes 3 para justificar o porquê que as coisas não aconteceram. E a minha vida foi assim. Não, ainda não é o tempo de Deus, e na verdade eu estava desalinhada de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos. Não tinha nada a ver com o tempo. Eu estava acreditando em mentiras. Eu criei um Deus parecido comigo. E, na verdade, eu não estava ouvindo a Deus, eu não estava ouvindo o Espírito, eu estava ouvindo as minhas emoções, os meus sentimentos. E eu fui vivendo essa vida. E a minha vida não saiu do lugar. Não saiu, muito pelo contrário. O pouco que eu tinha, eu não tinha, não consegui. Era sempre a misericórdia de alguém. Alguém tinha que estar me ajudando, porque eu mesma, se eu botava a mão, virava pó, não saía do lugar. Eu não tinha nada para contar, mérito meu. Mérito meu. E ela ainda disse que era tão orgulhosa que quando alguém fazia alguma coisa, ela dizia, porque eu orei, porque eu determinei, porque essa foi a minha oração. Ela disse que um dia, uma cunhada dela, sem paciência, falou para ela, então, Deus só responde as suas orações disso, para alguém fazer algo por você. Por que ele não responde as suas orações para mudar a sua vida de vez? Falou, então peraí, por que tudo que você fez? Você já tentou tantas coisas, por que nada deu certo? E ela falou que tão orgulhosa, ela queria era agredir a cunhada. Porque ela não suportava ouvir a verdade. Até que chegou no limite do sofrimento. Uma frustração tão grande de olhar para onde ela disse, para onde eu olhava. Nada eu tinha construído. Alguém tinha me dado, tinha me proporcionado aquilo, porque eu mesma não tinha conseguido nada. E não estava conseguindo. Porque o orgulho era o meu Deus. Eu tinha a doença do engano. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Se você ouvir a voz das suas emoções, elas vão afundar com você. Eu nunca vi uma pessoa dominada por sentimentos ser vitoriosa. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Para o quê? Para o quê? Recompensar
a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, se você não gosta do seu resultado, essa é a recompensa pela sua conduta e as suas obras. Essa é a sua colheita. Então, é sinal, se você não gosta, que você não usou a semente certa. A Bíblia deixa bem claro: o que eu planto, eu colho. Eu tenho sido diligente no meu relacionamento com Deus? Deus é a minha prioridade? Eu tenho buscado a Deus em primeiro lugar? E sabe, eu posso muito bem... Não há complicação em saber o que é a minha prioridade. É onde eu gasto o meu tempo. Onde eu gasto o meu tempo. Essa mulher disse que muitas vezes o relatório que o celular dela mandava para ela, dela ter ficado 14 horas ali em redes sociais. Improdutiva. Não orava, não lia a Bíblia, ou quando orava, não orava, protestava, cobrando de Deus um negócio que ela não estava fazendo. Então, assim, só remoendo amargura, revolta, inveja, questionamentos, buscando ter razão quando não tinha razão. O que a Bíblia fala? Procura lembrar-me. Entremos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Tem gente que não tem como apresentar razão para Deus. Você tem feito o que pelo reino? Tem feito o que pelas pessoas? Tem gente que tem vivido de forma orgulhosa, egoísta, arrogante. Aqui, ó, a arrogância do seu coração o tem enganado. Tem gente que tem sido enganado pela arrogância do coração. É tanta arrogância. Não para tratar a ferida. Que com certeza, né, a raiz de tudo é o orgulho. E uma rejeição. E aí a pessoa vê tudo com os olhos desse orgulho, dessa rejeição. E vai vivendo essa vida. Esperando que algo vai mudar sem que ela tenha que mudar. Não. Em nome de Jesus, não perca mais um ano. Não joga a sua vida fora. Ele te ama. Ele tem tanto com você. Não viva uma vida pequena e improdutiva. Simplesmente se humilha, levanta e começa a pagar o preço que você não quis pagar. Conheça a verdade e para de ser enganado pelo seu próprio coração. Porque talvez esse tenha sido o seu problema. O seu coração tem te enganado, é uma doença incurável. E você continua seguindo o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos, o Deus que você criou. E Deus está dizendo, para! Eu estou te chamando para fora disso. Creia na verdade. Se humilha e eu vou te exaltar. Se humilha. Antes da honra vem humildade. Se você se humilhar, que significa ouvir a Deus, reconhecer que você tem caminhado em cima de mentiras. Que você achou que era Deus, mas não é Deus. Que você criou um Deus parecido com você. Porque você não deu lugar à verdade. Reconheça, se humilha. Não é tarde demais. Recomeça. Mas não perca a sua vida. Não viva mais nem um dia sem propósito. Essa mulher, com seus, acho que 53, 4 anos, ela achava já que tinha acabado. Até que ela se levantou
e começou a trilhar um novo caminho. Se humilhando, pedindo perdão para as pessoas, voltando para o lugar que ela tinha sido plantada, sabe, vivendo. Ela deixou de viver para ela e passou a fazer algo útil com a vida dela. E de acordo com ela, vem trilhando um novo caminho e tem tido resultados diferentes. Deus vem honrando. Ela disse, foram muitas perdas, muitos anos, mas eu estou vendo essa luz brilhar na minha vida. Eu tenho visto e agora eu quero. E eu não quero mais voltar para aquele lugar. Levanta. Não é tarde demais para você entender coisas que talvez você até hoje não entendeu. E eu tenho, assim, certeza de que Deus está falando com alguém, está dizendo claramente, se humilha e eu vou te exaltar. Para de ceder para esse engano. Se humilha e eu vou fazer na sua vida. Eu creio que ele está falando com alguém, como ele falou com Caim. Se você fizer certo, não haverá aceitação para você também? É claro que sim. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha dado uma outra perspectiva para essa pessoa, tenha colocado luz nessas trevas, que ela esteja vendo, Senhor, tudo que até então ela não estava vendo e que ela se humilhe, que ela dê lugar ao quebrantamento, porque o Senhor fala que habita num alto e sublime lugar, mas também num coração quebrantado e humilde. Ah, meu Pai, a sua palavra fala, para de rasgar as vestes, rasga o coração e se arrependa, porque em vez de desgraça eu ainda passo e deixo uma bênção. Sua palavra fala o tempo todo que quando uma pessoa se humilha diante do Senhor, até Acabe, quando se vestiu de pano de saco e se humilhou, o Senhor mudou uma sentença. Então, meu Pai, o caminho da mudança é o caminho da humildade. Humildade e promoção são a mesma coisa. Que ela entenda isso, ela verá a sua glória. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse de um novo tempo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor levante mais semeadores, porque nós precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que um quebrantamento profundo tenha tomado conta dos corações, que vendas tenham caído, que escamas já tenham caído, que essa pessoa esteja vendo que ela tenha sofrido um batismo de consciência e tome decisões alinhadas com o Senhor e ela viverá um tempo novo de honra, promoções e uma glória que ela não conhece. Obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje Casa Firme, um trabalho incrível, maravilhoso, que glorifica o nome do Senhor. É um presente para nós poder passar 25 horas na presença do Senhor. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos conquistas. E assim nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar,
eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.